Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui com os meus dois pacotinhos. Aqui tá o Bernardo, ó, mais cabeludo. E esse aqui, mais loirinho, é o Bruno, gente. E hoje a gente vai fazer o relato de parto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E se tu é novo por aqui, já te inscreve aqui embaixo, tá, gente? Curte o vídeo pra mim também, que é bem importante. Me acompanha também no Instagram. Vou deixar passando aqui na tela e vai ter aqui embaixo também. Vai lá e me acompanha por lá, porque eu posto bastante coisa lá. E aqui eu acabo não estando todos os dias, né? Nem tem como. E hoje eu vim trazer pra vocês, gente, o relato do meu parto gemelar pelo SUS. Então eu vim contar pra vocês um pouquinho como que foi o meu parto, o que que aconteceu antes, né? E também lembrando que já tem vídeo, gente, aqui, vou deixar aqui embaixo também pra vocês assistirem o vídeo de um vlogzinho que foi um tempo antes do parto, porque o parto em si eu não pude gravar. E também tem um outro videozinho que eu fiz dos dias que eu fiquei na UTI com os meninos, tá? Eles ficaram 10 dias na UTI, então também tem videozinho aqui no canal, tá? Vai e confere esses vídeos. Dia 11 de maio eu fui pra minha consulta de pré-natal. E uma semana antes eu já tinha internado no hospital, porque eu tava com pré-eclâmpsia. E isso deu pra mim só bem no final da gestação, tá? Foi acho que umas 2 semanas antes de eles fazerem o parto, que eu comecei a desenvolver pressão alta. E aí eu fiquei internada alguns dias, e aí eles como tava controlada a pressão, tipo, ela não tava subindo muito, então eles decidiram tentar esperar mais uma semana, porque eu estaria perto das 38, né, pra poder fazer o parto. Então eles me liberaram naquela semana, então daí na segunda-feira de 11 eu fui pra consulta, e aí o meu médico viu os exames que ele tinha pedido pra eu fazer. E como eu tava perdendo proteína na urina, né, ele decidiu então interromper a gravidez, como eu já tava perto das 38 semanas, né, e pra gêmeos eles esperam até 38 semanas pra ir fazer o parto, ou induzir o parto, ou fazer uma cesárea. E aí ele perguntou pra mim que eu poderia escolher se eu queria ter os meninos em Porto Alegre, porque eu tenho acompanhamento lá também no hospital de lá, eu fazia pré-natal lá também, ou se eu queria ter aqui na minha cidade. Qual que é a diferença, gente? Na minha cidade, eles não fazem parto normal de gêmeos. E eu tinha tudo pra ter um parto normal, né? Os meninos estavam com a cabecinha pra baixo, então eles tinham um peso bom, tudo certinho, então teria chance de eu ter um parto normal. Aí o que acontece? Na minha cidade, nenhum médico faz parto normal de gêmeos, né? Então, lá em Porto Alegre, como eles é um hospital já referência, já especialista em partos gemelares e até demais, né, mais bebês, então eles conseguiram talvez induzir o parto para tentar um parto normal. Só que o que acontece? Aí eu não queria ir para Porto Alegre, porque lá no hospital de lá, nessa época, não pode ter acompanhante no quarto. Então eu pensava, como é que eu vou ir pra lá e vou ter 2 bebês e não vou poder ter alguém comigo no quarto? Como que eu vou me virar sozinha, né? Então eu decidi que eu abriria mão de tentar o parto normal, que era uma coisa que eu queria, pra poder fazer aqui na minha cidade mesmo, porque aqui eu poderia ter acompanhante e facilitaria, né, gente? Porque também é complicado quando tu tá em outro lugar. Então eu decidi que queria ter aqui na minha cidade mesmo, porque ficaria melhor pra mim e pro meu marido, e ele poderia estar comigo no quarto, ele poderia acompanhar o parto, tudo certinho. Então aí eu fui pra maternidade, né, com o papel do encaminhamento do médico, que eu faço, o meu pré-natal é no próprio hospital mesmo, né, eu só encaminhei pra parte da maternidade. E aí eu fui lá, e aí tem os videozinhos já que explicando mais ou menos o que aconteceu. E aí eu ia ganhar aqui na minha cidade mesmo. No final não deu certo, eu não tive os meninos aqui em Igrejinha, que é a minha cidade. Eles me encaminharam pra Porto Alegre, que é onde eu tinha acompanhamento no meu pré-natal, que é no Hospital Presidente Vargas. Então, igual, da mesma maneira, não adiantou nada eu escolher. Eu fui pra lá e fui ter os meninos lá, porque eles falavam que era melhor pela questão de UTI, né? Que na minha cidade não tem UTI, em Porto Alegre tem. Então, se os meninos precisassem tudo, ficaria melhor eu ter lá. Mas na verdade eles preferiam que eu fosse pra lá, na verdade, pra não ter aqui mesmo. Foi uma confusão. Mas enfim, que nem eu sempre disse, Deus sabe de tudo, né? Então, foi mesmo pra mim ter lá, que foi o melhor pra eles, né? Porque os meninos realmente precisaram de UTI neonatal, que eu achei que não precisaria, porque eles estavam com peso bom, porque eles pesaram mais de 2,5 kg cada um. Então o peso deles era muito bom pra gêmeos. Eu tava com 37 semanas e 3 dias, então também era um tempo bom.
Então, mas eles acabaram precisando de UTI mesmo assim. Então, chegando lá em Porto Alegre, o que aconteceu? Eu cheguei lá no dia 12, né? Eu internei no dia 11 aqui na minha cidade, daí dia 12 a ambulância me levou pra lá. Então, eu cheguei lá dia 12 e aí eu não sabia muito como que ia proceder lá, né? Se eles já iam fazer o parto, se não iam fazer o parto, o que ia acontecer. Então, eu cheguei lá, o meu marido não pôde ficar comigo em nenhum momento. Ele ficou lá embaixo esperando o que ia ser resolvido, né? Então eu cheguei lá com a ambulância e a enfermeira que me acompanhou, ela mesma não sabia se eu ia internar lá, porque ela chegou lá perguntando para as enfermeiras, médicos lá do hospital se eu ia internar. Então, tipo, tava tanto uma confusão que nem eles sabiam, né, se eu ia ficar internado ou não. Então a enfermeira teve que esperar alguém vir e dizer, não, ela vai ficar aqui e vai ser internada, né, pra, tipo, ela poder ir embora, voltar pra minha cidade. Me internaram lá, aí eu passei pela triagem, né, aí, assim, no primeiro momento, assim, foi bem difícil, porque eu cheguei lá, é um hospital, claro, é um hospital muito bom, só que é bem diferente daqui da minha cidade, sabe, porque aqui a maternidade é nova, é tudo novinho, tudo, sabe, tudo ajeitadinho, tem sala pra tudo e coisa, e lá é tudo meio junto. Então, assim, tipo, eu cheguei, eu olhei e tinha, tipo, uma mulher, assim, num canto ali, tipo, quase ganhando, outra ali meio gritando, sabe? Tudo meio junto, só tampava com uma cortininha e aquilo já me deu um desespero. Tipo, eu sozinha, pensei, meu Deus, eu vou ficar aqui. Tipo, eu já fiquei bem assustada. Aí fizeram a triagem comigo, daí a médica me chamou, fez exame de toque. E eu não tinha nada, gente, de dilatação. E eu não entrei em trabalho de parto nenhum, tá? Eu não tive nada de contração. Ela só fez exame de toque em mim. Então, daí ela me internou. E aí, o que a médica me disse? Que eles não tinham vaga pra UTI pros bebês. Então, eles não iam fazer o parto naquele dia, que era dia 12 de maio. Não ia ser feito o parto naquele dia, porque não tinha vaga. Então, se os meninos precisassem, né, eles precisariam ter a UTI disponível. Ela disse assim, bom, tu tem 3 dias ainda pra completar as 38 semanas, que é o limite pra eles, né, fazer o parto de gêmeos. Aí ela falou assim, que então, dentro desses 3 dias, seria certo que eles fariam o meu parto. E até então eu não sabia como ia ser o parto também, se eles talvez tentariam induzir o parto ou não, né? Então ela me encaminhou pro quarto que eu iria ficar. E quando eu tava indo, assim, eu também tava olhando, sabe? E, tipo, era separado só por uma cortina, assim, tinha umas camas. Aí quando eu tava indo, eu vi uma mulher no corredor, tipo assim, no corredor, na maca. E eu pensei, meu Deus, eu vou ficar no corredor, né? Tipo, eu tava bem desesperada. Aí, mas não, eu acabei ficando num quarto que era até fechado, tinha porta, né? Não era aquelas cortinas. E aí eu fiquei naquele quartinho, assim. Aí ela mandou botar o avental e tudo, sabe? Mas eu me senti bem estranho, assim, porque eu tava sozinha, né, gente? A gente não quer ficar sozinha nessas horas. Daí eu olhei, assim, eu sozinha lá, não sabia direito o que ia acontecer. Então ela me falou que eu tinha aqueles 3 dias, né? Não sabia quando ia fazer meu parto. E aí meu marido não podia estar comigo, então foi bem difícil, assim, esse momento. Aí, então tá, daí depois eu trouxeram meu almoço, que eu fui de manhã lá pra Porto Alegre, né? Aí era, acho que quase 1 hora da tarde, trouxeram meu almoço, eu almocei e tudo. E aí o meu marido, que tava lá embaixo no hospital, aí eu falei pra ele, não, eles falaram que hoje não vai ser o parto, então tu pode ir embora, né? Aí ele foi lá pra casa da minha sogra, que mora em Porto Alegre. Então eu disse, não, pode ir pra casa, porque não adianta tu ficar ali embaixo esperando, porque não vai ser o parto hoje, né? Então quando for eu te ligo. Aí depois a médica passando assim no quarto, aí ela me falou assim, ai, que hora que tu comeu? Eu disse, ai, acho que era perto da 1 hora. Ela, ai, tá bom. E saiu. Daí que eu já fiquei encacucada, né? Porque ela tá perguntando a hora que eu comi, né? Daí eu já meio que fiquei assim na cabeça, será que eles vão querer fazer uma cesárea? Porque daí tem que ter o jejum, né? E aí depois veio uma outra enfermeira, e dela veio e me disse, ai, né, deixa eu ver como é que tá a depilação e tudo. Eu também estranhei. Eu disse, mas o meu parto não vai ser hoje, né? Aí eu perguntei, porque eu tava achando aquilo muito estranho. Aí ela falou assim, vai. E aí eu fiquei apavorada. Eu disse, como assim? Vai ser hoje? Mas a médica me disse que não tinha previsão, que hoje era certo que não ia ser o parto. E ela falou assim, não, teu parto vai ser hoje? A médica não veio falar contigo? Eu disse, não, não veio. Aí nisso a médica entrou e disse, ai, não deu tempo de falar contigo. E aí ela disse, ai, daí nós vamos fazer a tua cesárea, liberou as vagas na UTI, então nós vamos fazer cesárea,
porque como eu tava com a pré-eclâmpsia, não era bom esperar muito, porque a pressão podia subir demais, né? Então ela falou assim, então tua cesárea tá marcada pra 5 horas. Isso quando ela me falou era 4h15 da tarde, gente. Aí elas já foram botar remédio na minha veia, porque como eu tinha comido a 1 hora, não ia dar o tempo de jejum que precisa pra cesárea. Então elas estavam botando remédio. E aí eu disse... E aí eu fiquei apavorada, porque daí meu marido não tava lá. Eu disse, tá, meu marido pode assistir o parto. Ela falou, sim, não tem ninguém, nenhum familiar teu aqui embaixo. Eu disse, não, ele foi embora, porque até então tu tinha me dito que não ia ser o parto hoje. Ela disse, então liga pra ele ligeiro, porque 5 horas a gente vai entrar na sala de cirurgia. E eu fiquei toda apavorada, né? Eu pensei, não vai dar tempo de ele vir. Porque ele tinha recém chegado na mãe dele e é longe do hospital. Eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Ele não vai conseguir ver o parto e agora eu tô sozinha e, tipo, passa um turbilhão na tua cabeça, né? E aí tu já fica... Já começa a vir toda aquela emoção do parto, né? Que vai ser o parto, vai ser agora. E foi muito, tipo, em cima da hora. Tipo, imagina, 4h15 ela vem me dizer que 5 horas vão fazer a cesárea, né? Tipo, eu nem me preparei nada psicologicamente. E aí eu já comecei a ligar pra ele ligeiro, sabe? Tipo assim, liguei, disse... E daí ele não me atendeu. Daí eu tive que conseguir ligar pra mãe dele, falar com a mãe dele. E disse pra ele me atender, porque eu precisava falar muito com ele. Aí eu consegui falar e disse, vem pro hospital agora se tu quer ver o parto, porque senão não vai dar, porque 5 horas vai ser cesárea. E o coitado veio num desespero, né, gente? Porque imagina, tipo, avisar assim em cima da hora. E aí eu disse, então será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Ele disse, não, vou tentar, tô indo agora. E aí ele veio, daí, graças a Deus, deu tempo. Um pouquinho antes de eu ir pra sala de cirurgia, eles deixaram ele subir lá em cima comigo e conversar comigo, né? Então ele subiu lá e aí se preparou também, eles me prepararam tudo e foi bem certinho. Às 5 horas eu fui pra sala de cirurgia já, né? Graças a Deus deu tempo de ele chegar pra poder assistir o parto. E aí, nossa, daí tava um turbilhão passando na nossa cabeça, né? Tipo, agora ia ser a hora, nós ia conhecer os meninos. E foi um misto de sensações. E aí a gente tava tudo pronto, então, né? Aí vieram, me levaram primeiro, aí disseram pra ele aguardar que a hora que fosse, ele ia ser chamado, daí pra entrar na sala, né? Aí me levaram, aí eu juro que eu fiquei bem nervosa, gente, até então, tipo, eu não tinha medo do parto em si, sabe? Eu tentava nem pensar nisso, porque senão a gente fica muito aflita e pensando mil e uma coisas, né? Então era uma coisa que eu não tinha pensado muito, assim, em questão do parto, mas na hora que eu tava indo, eu tava bem nervosa, assim, porque eu, né, nunca fiz, não sabia como que era e tudo. Então daí eu fui pra sala, eram 2 médicas que fizeram o meu parto, 2 médicas, e tinha um médico que eu acho que ele era tipo, se fosse um chefe, né? Então, aí eu lembro que tinha um anestesista e eu acho que tinha mais umas 2, 3 enfermeiras, que eu me lembro, não era tanta gente, sabe? Que eu vi várias, assim, pessoas falando que pra gêmeos normalmente é um monte de gente e tal. Mas eu não achei tanta gente, eram as 2 médicas anestesistas, umas 2, 3 enfermeiras e esse médico que era meio que parecia chefe, assim. Aí, então, eles, assim, super queridos comigo, né? Me colocaram lá na maca, a anestesista, né, perguntou se eu já tinha feito alguma cirurgia e tal. Eu falei que não, que eu nunca tinha feito. Então ele disse, olha, ele falou, tudo que eu vou fazendo eu vou te falando, então. Então eles colocaram aquele, tipo um líquido gelado, assim, nas costas pra dar anestesia, né? Aí me deram anestesia, que não doeu nada, gente. Foi tipo assim, uma agulhadinha. Nada muito diferente do que tu tirar um sangue, assim, vamos se dizer. Pra mim, pelo menos, assim, foi muito tranquilo, muito de boa. Na hora da anestesia, assim, não senti dor nem nada. E aí logo eu senti já começar a formigar, assim, as minhas pernas. E aí te dá uma sensação meio estranha, né? E aí a mulher já tava botando a sonda em mim, que é uma sensação bem estranha. E eu vou te dizer assim que eu achei meio desconfortável, porque tu ainda tá sentindo um pouco o que ela tá fazendo, porque a anestesia tá começando, né, a pegar. Então eu sentia meio que um pouco o que ela tava fazendo, assim, era um pouquinho desconfortável. Aí colocaram os outros negócios que eles colocam, uns negocinhos aqui em ti e tal, abre teus braços, né, e coisa, tu fica lá no com medicamento também na veia. E aí todo mundo lá na sala, assim, era bem descontraído, assim, eles estavam conversando entre eles, rindo, assim, sabe? E isso, por um lado, é bom, porque eu acho que até me acalmava, sabe, gente? Tipo assim, eles estavam ali meio que fazendo aquilo, como é que eu vou te dizer? Não tinha aquele clima tenso, sabe? Era muito tranquilo, assim, eles conversavam e riam, coisa assim. E aí teve a hora que daí meu marido entrou, pôde entrar, né, e ficou lá do meu lado.
Aí ele ficou sentadinho do lado, daí não, a gente não podia filmar o parto. Aí ele disse que só na hora que os bebês tirassem foto, ele ia dizer que meu marido poderia levantar e tirar foto, então. Daí, então, depois eu vi que a anestesia pegou toda, assim, as minhas pernas, né? Tipo assim, eu não sentia mais nada, assim. É uma sensação bem estranha. Aí as médicas começaram a fazer, né, os cortes lá, né? Porque daí é com uma maquininha, assim, né, que sai fumaça, né? E aí dá um cheirinho meio de queimado, assim, sabe? E daí tu fica bem apreensiva, assim. Eu olhava pro meu marido, ele olhava pra mim, tipo, a gente ficava bem tenso, assim, tipo, esperando a hora, né? Vai demorar, não vai demorar. E aí, então, às 5h30, nasceu o primeiro, né? O G1, que é o Bernardo. Ele nasceu com 2,835 kg, bem gordinho. Então, ele nasceu primeiro já berrando, tá? Ele nasceu gritando. E aí, nossa, foi bem emocionante, assim, eu comecei a chorar, sabe? Porque foi bem emocionante, assim, quando eu vi já o choro, assim, de vez quando ele nasceu. Aí a médica veio e me mostrou, só que ela me mostrou ele só de longe, ela não botou ele perto de mim, porque eles já levaram ele. Então ela só me mostrou assim meio de longe, eu olhei e ainda falei pro meu marido, ai, é a cara do meu pai. Quando eu olhei ele assim, sabe? Porque ele era bem cabeludinho e tudo. E aí levaram ele. E aí, tipo, eu fiquei na expectativa do segundo, sabe? Porque daí, tipo, saiu o primeiro, agora tu fica, ai, agora vem o Bruno. E aí às 5h32, nasceu o Bruno, então, com 2,625 kg. E aí o Bruno, aí foi engraçado, porque até na hora que elas tiraram, elas falaram, nossa, esse é alemãozinho. Por causa que o Bernardo é o cabelinho mais escuro e ele é bem cabeludo. E o Bruno nasceu mais carequinho, cabelo bem loirinho. Então aí elas trouxeram também, me mostraram. E o Bruno, ela botou mais pertinho de mim. Só que daí logo levaram também, né? E meu marido tirou as fotos. E aí depois, já logo que eles saíram, meu marido já foi junto, né? Já pediram pro meu marido ir acompanhar eles. E aí eu fiquei lá, né? Eles ficaram terminando de fazer a cesárea em mim, né? A cirurgia. E aí meu marido acompanhou eles e eu fiquei lá, tipo assim, né? Esperando, porque eu queria ver eles. Só que até então eu não sabia que eles iam pra UTI, né? Pensei, não, tipo, né? Nasceram bem. O Bruno, na verdade, eles tiveram que fazer uma massagem nele porque ele nasceu dormindo. Então ele não tinha chorado, né? Quando tiraram ele, não tinha chorado. Então fizeram uma massagenzinha. O meu marido disse que passar tipo umas 3 vezes a mão nas costinhas dele, aí ele chorou. E aí ficaram lá terminando de fazer a cesárea. E o engraçado, gente, é que na hora da cesárea não te dói nada, tá, gente? Se alguém tem dúvida quanto a isso, tipo, não dói nada. Eles te cortando, fazendo as coisas em ti. O que tu sente é que, tipo assim, que eles estão mexendo em ti, óbvio que tu sente. E eu senti, assim, um pouco de desconforto, porque eu via que eles, tipo, empurravam, assim, sabe? A parte de cima da minha barriga pra sair o primeiro. Pra sair o Bernardo. Eu vi que o médico falava assim, puxa, agora empurra, agora pega, não sei o que, sabe? O médico, eu tava orientando elas a fazer assim. E aí eu via que tava um pouco, parece difícil, porque elas estavam empurrando, assim, e eu sentia essa pressão. Eu não sentia dor, mas eu sentia aquela pressão de, assim, tipo, empurrando a minha barriga. Então, mas só foi do primeiro, do Bruno. Depois eu senti só elas pegarem assim um pouquinho e não senti mais nada, assim. Foi mais do primeiro que eu senti mais pressão, assim. Mas dor, não senti nenhuma dor, tá, gente? Não senti nadinha de dor mesmo. Aí eles terminaram a minha cesárea, então, né? Demorou um pouquinho ainda. Mas também não foi algo assim, ai, muito demorado, né? Tipo, foi algo bem rápido. Daí depois saíram umas pessoas da sala, só ficou uma médica lá terminando, acho que de fazer os pontos, né? Fazer os pontos e finalizando a cirurgia em mim. Então aí quando terminaram a cesárea, me passaram pra outra maca e me levaram daí, né? Na verdade me deixaram assim, tipo no corredor. E aí o meu marido tava lá também, daí tava me falando dos bebês e tudo. O Bernardo já tinha subido pra UTI. E aí eu vi o Bruno só passando assim na incubadora, que eles já estavam levando ele também. Então aí meu marido ficou um pouquinho lá comigo até eles me levarem pra sala de observação. Então eu fui pra sala de observação, onde eu fiquei mais ou menos umas 4 horas, eu acho, na sala de observação, né? Meu marido foi embora, porque daí não tinha mais o que fazer, né? Ele não ia poder ficar comigo no quarto, então ele teve que ir embora. E aí eu fiquei essas 4 horas na sala de observação e tudo, né? Até voltar um pouco a sentir as pernas e tudo, e eu não senti completamente, assim, quando eu fui pro quarto, era uma meia-noite, eu acho, meia-noite e pouquinha. Quando eu fui pro quarto, eu ainda senti minhas pernas meio dormente e tudo.
Mas eu já conseguia mexer um pouco, sim, né? Só não conseguia me levantar, essas coisas assim, não. E aí depois a enfermeira até veio me perguntar, né, que se eu queria tomar um banho e tudo. E eu disse que ainda não, que eu não me sentia preparada ainda pra levantar e tudo, né. Mas foi bem tranquilo, assim. Aí pelas umas 5 horas da manhã eu pedi pra enfermeira, então, que eu queria levantar e tomar um banho. Porque tu fica lá, né, uma cesárea e coisa, sangrou e tudo. Então não veio a hora de tomar um banho, né, mas eu tinha bastante medo de levantar, porque eu via sempre muita gente passando mal. Quando levanta, né, a primeira vez, quando fez cesárea. Mas assim, levantei super de boa, gente. Assim, eu não tive tontura, eu não tive enjoo, eu não tive nada. Eu levantei muito de boa, caminhei. A enfermeira foi comigo pra tomar banho, só que eu tomei banho sozinha, ela nem me ajudou nem nada, né? Então, pra mim, graças a Deus, minha recuperação foi super boa da cesárea. E aí, de manhã também, eu já tive que ir pra UTI, já tive que caminhar até a UTI, subir lá em cima, né? Então, caminhei um pouco mais. E claro que doeu um pouquinho quando eu levantei a primeira vez, as primeiras vezes, né? Doeu um pouquinho, mas também não foi nada assim, nada demais, assim, sabe? Então, graças a Deus, assim, minha recuperação foi bem tranquila e tá sendo até agora, né? E aí foi isso, daí eu fiquei, então, mais 4 dias, eu acho. Eu internei na terça, no caso, na sexta eu ganhei alta, né? E aí os meninos permaneceram na UTI, né? Que já tem o videozinho aqui, vou deixar aqui embaixo, não esquece de ir lá e conferir. E aí eles ficaram 10 dias na UTI, depois a gente veio pra casa, né? Graças a Deus. E mesmo o meu parto sendo pelo SUS, gente, eu não tenho o que reclamar, tá? Eu fui super bem atendida, tanto com os médicos no parto, né? E também na UTI, assim, nossos médicos, enfermeiras foram amores. Todo o tempo que os meninos ficaram na UTI, assim, me trataram super bem, me ensinaram muita coisa e também cuidaram deles, né, muito bem, assim, tu via que realmente elas faziam aquilo por amor, sabe? Então eu não tenho o que reclamar, porque eu sei que hoje em dia o SUS, assim, tem lugares que não o atendimento é péssimo, não é bom. Então, assim, eu realmente não tenho o que reclamar, assim, Deus cuidou de tudo, de todos os profissionais para cuidarem de mim e dos meus filhos. Então, graças a Deus, eu fui super bem atendida e deu tudo certo, né? Então, eu só tenho a agradecer esses profissionais do Hospital Presidente Vargas de Porto Alegre. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Esse foi o meu relato de parto. Não esquece de curtir bastante o vídeo, pra mim que é bem importante compartilhar o vídeo também, gente. E fiquem ligadinhos aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos que virão por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!